Começou a Copa do Mundo, meus queridos. Começou a Copa do Mundo e é sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro vídeo do dia aqui no canal no ar. Por quê? Eu até explico. Vai ter uma análise sobre o Sub-20 e o Sub-17. Ambos enfrentam o Palmeiras. Aliás, no momento que eu estou gravando, o Sub-17 já jogou e já perdeu. Eu já gravei, inclusive, a análise também, mas o Sub-20 joga agora às 7 horas da noite. Então, eu queria muito falar sobre a abertura da Copa aqui, nessa collab. Meu primeiro canal Jogo Falar, o segundo canal Garden Futebol Internacional. Então, já sabe. Deixa a inscrição aí, o like, que é muito importante, ajuda bastante a gente. E aí, daqui a pouco eu posto aí, só no Jogo Falado, claro, a análise sobre o Santos na base, tá bom? O primeiro jogo já foi, estamos aguardando o segundo, mas eu queria muito falar da Copa. Vamos falar da Copa ao longo aqui, da competição, é claro. E eu sei que muita gente quer que fale, muita gente não quer, mas não tem problema, vai continuar tendo conteúdo do Santos, hoje mesmo vai ter, como eu falei, amanhã também, enfim. Mas a abertura, o México bateu a África do Sul por 2-1, 2-0. 2-1 foi o que eu coloquei no meu bolão. Já comecei errando, mas pelo menos acertei o vencedor, né? E o México teve algumas notícias interessantes, mas eu também acho que a África do Sul apresentou muito abaixo. Assim, não que, falando pelas minhas expectativas em relação à África do Sul, não esperava uma grande competição, mas eu acho que é uma seleção que, nesse grupo, tem como passar de fase. Ainda mais tendo alguns terceiros colocados classificando. Mas precisamos mostrar muito mais do que hoje para conseguir essa classificação. E aí eu quis até gravar no StreamYard aqui para poder compartilhar a tela com vocês. A gente não pode mostrar vídeos, tá, de Copa do Mundo, claro, mas uma coisa. O México foi a campo mais ou menos num 4-1-4-1 barra um 4-3-3, por que eu digo mais ou menos? Porque os pontas hoje eram Quiñones e o Alvarado, né? E o Quiñones é um jogador que, por muitas vezes na sua carreira, atuou como um segundo atacante, como atacante próximo da área também. Agora ele está lá na Arábia até, né, no Al Qadisiyah, né? Antes ele era do América do México, tinha passado muito tempo no México, tanto que, caso você não saiba, a transmissão, pelo menos a Casa TV falou, ele é um jogador colombiano de nascimento, mas se tornou um cidadão mexicano em 2023, né, 24, algo assim, porque ele chegou lá há muito tempo, atuou por bastante tempo no Tigres, no Atlas, no América do México, enfim. E é um jogador que fazia muito ao longo da carreira aí esse papel como um centroavante, muitas vezes um segundo atacante também. Ele vem de uma temporada espetacular na Arábia, com 33 gols em 31 jogos, sendo mais esse cara centralizado. Mas ele tem essa condição de atuar por fora. Então, ele não era um ponta tão aberto, inclusive porque com o Gallardo, Jesus Gallardo, o lateral esquerdo, subindo muito, muitas vezes ele passava para fazer um papel mais interior, mais próximo do Raul Jiménez também, que é o centroavante dessa equipe e grande referência, né, técnica para fazer o pivô também, para ser esse cara mais centralizado. Então, você não tinha também pontas tão abertas, você tinha os laterais apoiando bastante, especialmente o Gajardo pela esquerda, na direita o Reyes nem tanto, mas aí você tinha também o Alvarado fazendo esse papel, né? E o meia, um dos meias, né, o Brian Gutierrez também por dentro, que podia cair pelo corredor do lado direito. Então, você não tinha o México com os jogadores tão abertos, mas tinha essa configuração ali de forma interessante. E o que eu acho que foi decisivo para começar tão bem, né? Primeiro que o México pressionou muito bem a seleção da África do Sul, que tenta sair jogando. É uma coisa que, inclusive, a gente já comentou aqui em um dos vídeos, acho que foi o vídeo da classificação deles, quando eles confirmaram a classificação para a Copa nas eliminatórias africanas. É um time que tenta jogar muito com a bola no pé e tem como base uma Mamelodi Sundowns, né, que é o time lá da África do Sul, que, inclusive, no Mundial do ano passado fez isso, né, contra o Fluminense, contra o Wilson Hyundai, né, se eu não estou enganado também, enfim. Que tinha o brasileiro Lucas Ribeiro até como um grande destaque, né? Mas essa equipe tenta fazer isso e muitas vezes é bem sucedida, mas hoje não foi. E aí, mais do que as escolhas do técnico Hugo Bros, né? Eu acho que também foi um nível muito abaixo. A África do Sul errou muito, inclusive tem uma situação que eu vou mostrar aqui o print também, que eles tinham o campo aberto para sair e por causa de erros de passe acabavam perdendo essa situação de poder progredir, né, com a bola. Então o México pressionou muito bem e tanto que o gol sai de uma pressão dessa, mas eu até compartilho essa tela para mostrar com vocês, espera aí, porque até printei aqui, ó, o México pressionando, vejam como já força, a África do Sul sempre fazia essa saída com 3 jogadores, né, e forçava ou a jogar com alguém pressionado ou a jogar essa bola longa.
Nesse caso aqui foi isso. Acabou que o Sibisi precisou estourar essa bola e a bola até volta para sair um tiro de meta e logo em seguida sai o gol. Mas só apontando aqui mesmo, o México subia muito bem, sempre tinha cada um no seu para fazer essa primeira pressão. E até se essa bola passa aqui, tem uma certa dificuldade em sair. E aí eu aproveito também e passo para outra imagem, se o meu mouse funcionar, obrigado. Cadê? Eu vou no cursor aqui, dá licença. Vou no cursor aqui, porque esse tipo de pressão foi a que deu resultado. E aí, como eu falei, né, o gol sai na roubada de bola e o Quinones abre e consegue a finalização. Mas aqui, por exemplo, quando o México não encaixava e a África do Sul conseguia sair rápido, essa bola passou. O problema é que aí os atrapalharam. Podem perceber, aqui com 12 minutos, nem é tão longe assim, já tinha saído o gol, 1-0. Cadê na tela? Não está indo para a tela. Aqui, agora sim. Por exemplo, essa bola foi saída de novo, os 3 jogadores aqui, só que nesse caso só um subiu do México, então tinha alguém livre, a bola acabou indo por dentro e o passe saiu. E quem domina aqui no meio, meu Deus do céu, o mouse tá difícil, tá complicado aqui, tem que trocar a pilha desse mouse. Já falei ontem na live aqui, inclusive. Quem domina essa bola é o Adams aqui no meio, que é esse jogador aqui, e ele tem campo aberto. E depois disso, que ele tem esse campo aberto, ele acaba tentando um passe muito forte, muito progressivo. Era um bom passe progressivo, mas que acabou saindo por causa de um erro técnico mesmo, muito forte, e não encontrou ninguém da seleção sul-africana para sair em boas condições. Isso foi uma tônica ao longo do jogo. Quando a África do Sul conseguia encaixar, essa bola não ia com qualidade. E percebam, de novo aqui, repito, tinha uma linha de passe livre, ele domina, gira para frente e acaba passando errado também. Então, para além das escolhas que não foram as melhores, as falhas técnicas, os erros técnicos mesmo, talvez o nervosismo, talvez realmente só não encaixou, ou jogadores melhores no banco, que eu já vou falar também, prejudicaram a estratégia. E aí vale falar que o México também poderia ter saído com placar maior, porque essa pressão deu resultado. As ultrapassagens, especialmente do Gajardo pela esquerda também, né, criavam essa alternativa e você fazia uma superioridade pelo lado esquerdo com o Quinones mais próximo do Jiménez e do Fidalgo. E o México até teve outras situações ali, inclusive numa finalização do Raul Jiménez, né, que o Rowan Williams, o goleiro da África do Sul, faz uma grande defesa e salva. A primeira metade ali foi assim muito favorável ao México mesmo, né? Além das finalizações que eu já citei, tiveram outras que acabaram não saindo tão bem, mas o México se colocou em posição de finalizar. E aí até que pode ser um problema. Se faltar qualidade para concluir, igual faltou em alguns momentos, era para o México ter saído com o placar maior até para o primeiro tempo. E aí, na segunda etapa, quando as equipes voltam iguais, tem a expulsão do City Hole, né? O Cifefelo, se eu falei errado, me desculpe. Cifefelo City Hole, que acabou fazendo aquela besteira, né? No lance do gol e acabou sendo expulso. Com um a menos, já ficou muito difícil, né? Já ficou bem difícil. O México aí tinha ainda as melhores ações, as melhores possibilidades para marcar, e consegue fazer o segundo com o Raul Jiménez cedo também, né? Um cruzamento de bola invertida, né? De um lado ao outro. O Raul tinha saído da área, inclusive, se você perceber, no começo da jogada ele sai da área, faz um pivô, participa e vai cabecear lá no segundo pau livre. E aí, até bem legal, né? Primeiro gol dele em Copas, mas assim, é só o 6º jogo também dele em Copas, porque na primeira, em 2014, ele era reserva. Em 2018, ele só joga 2 vezes. O México depois é eliminado cedo. E aí, em 2022, ele já tinha passado uma temporada e pouca, né? Da lesão na cabeça, uma lesão muito grave que ele sofreu, então ele teve problemas para se recuperar. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquilo, inclusive. Mas só o 6º gol dele aí em Copas. E aí fez o primeiro gol justamente na estreia diante da sua torcida, né? Um momento bem legal. E aí o jogo já fica praticamente parado e tem mais 2 expulsões ainda, né? Do Zouane no final do jogo, né? Que é um tapa. Eu achei até. Eu vi, né? Citei pela Casa TV, o pessoal achou que foi um pouco exagerado. Eu também achei. Não sei se precisava ser expulso, não, mas enfim. É uma besteira. De qualquer forma, ele deixa o braço, né, no jogador. Vai viralizar, inclusive o Wilton tentando falar inglês
Um inglês meio arranhado faz parte, né? Mas eu acho que poderia não ter sido expulso, tudo bem. Mas depois o César Montes também fazendo uma falta de último homem, né? No Mudal, que desceu em velocidade pelo lado direito, que era talvez a grande escapada, né? A grande válvula de escape da África do Sul, pelo corredor do lado direito. Eu não sei se ele ia pro gol, né? Ele dá o tapa para fora. Mas como era o último homem, enfim, acaba sendo expulso ali, mas já não dava mais tempo de muita coisa também. O próprio segundo tempo, mesmo com as mudanças, e aí é que eu falo até dos jogadores de maior qualidade que acabaram ficando no banco. O próprio Zwane, que foi expulso, é um jogador muito experiente, jogador do Mamelodi Sundowns, que eu falei aqui antes, né? É um jogador que foi titular por muito tempo também da campanha de eliminatórias e tal, e acabou. É um meio armador, pode ser um atacante, acabou ficando fora por opção. E aí, quando entrou, fez essa besteira, né? Mas foi uma opção meio que surpreendente, né? Assim como o Apolis, que aí eu indico até o grande canal do Rafael Oliveira, que falou muito sobre as seleções, né? Que se você não acompanhou o pré-copa dele, né? Com análise de cada seleção lá, você não sabe o que você está perdendo. Mas o Apolis é um ponta do Orlando Pirates, né? Lá da África do Sul também, é um ponta de velocidade e tal, que também teve minutos importantes ao longo da trajetória da África do Sul, e acabou ficando fora. Então, você tinha jogadores de mais qualidade no banco, que quando entraram também já entraram com 2-0. Na verdade, o Apolis entrou ainda no 1-0, mas já... Não, desculpa, o Zwane que entrou com 1-0 ainda, depois foi expulso, o Apolis entrou já no 2-0. Mas aí se dificultou um pouquinho também para buscar o resultado. Então, uma outra alternativa também era o camisa 10, né? O Mofokeng, que é jogador do Orlando Pirates também. Enfim, que inclusive fez uma temporada lá, se você for ver, uma temporada muito boa em números, tal, 10 gols, 10 assistências, enfim. Acabou ficando no banco. Então as escolhas do Hugo Bros não foram das melhores, né? Imagino eu que ele pensou também uma equipe para conseguir ser um pouquinho mais defensiva e conseguir segurar talvez o México e escapando, especialmente com os seus laterais subindo bastante. E aí até compartilho a tela também para mostrar uma coisa de posicionamento médio. Eu acho que o SofaScore tem as suas. Já tive minhas diferenças com o SofaScore, já falei aqui no canal, mas tem as suas coisas interessantes. Como, por exemplo, não dá para você ter uma certeza só de olhar para a imagem, assim, né, do mapinha, mas é interessante para ver alguns comportamentos um pouco. Eu só estou salvando até a imagem para colocar para vocês, porque acho interessante, acho que você pode ter. Peraí, perdão, vou abrir aqui. Acho que você pode ter algumas noções, né? E aí, coloco aqui na segunda tela. Eu peguei só os titulares, tá? Sem os reservas que entraram, porque dá para você ver também isso. Mas tá aí na tela. Você tem as duas seleções posicionadas em média, né? E aí é o que eu falei, o Gajardo, esse 23 aqui, como ele foi um pouquinho mais ofensivo do que o Reis do outro lado, e aí até é que eu não estou compartilhando, eu printei, né? Não estou compartilhando direto da página do SofaScore, mas se você clica, tem um mapinha do jogador, né? Interessante para você ter uma certa base. O Reis está mais posicionado atrás mesmo, enquanto que o Gajardo tem o corredor muito mais subindo. E aí, o Quinones acaba fazendo esse papel um pouquinho mais próximo por dentro. E na África do Sul, você tinha os seus dois alas aqui, tanto o Mudal na direita, que é o camisa 20, quanto o. Como é que é o nome do esquerdo? O Modiba, que não fez um grande jogo aqui pelo lado esquerdo. Aqui o meu mouse está difícil. Você tinha eles fazendo esse papel de precisar criar e de sendo uma válvula de escape. O Mudal, como eu falei, subiu bastante. O segundo tempo foi bastante ele atacando mesmo o corredor. Mas, enfim, acabou que não deu tanto resultado. Essa bola faltou passar com qualidade por dentro. O City Hole, que é esse 3 aqui, que foi expulso, muitas vezes fazia essa primeira saída, não estava num dia bom. O próprio Adams, como eu citei antes também. Então, assim, é uma África do Sul que mostrou que talvez tenha certas dificuldades aí ao longo da competição. Mas é isso. O México. Eu esperava uma vitória do México, mas achei que foi uma boa atuação, interessante. Faltou qualidade para matar o jogo, faltou, mas talvez isso também fosse algo esperado, porque o Raul Jimenez não vem numa grande fase. O Quinones, sim, né, e acabou até sendo decisivo, mas vamos ver como é que segue ao longo da Copa. É isso. O que você tiver para comentar, se você preferir também,
dar alguma sugestão de tipo, prefiro que não seja no StreamYard, seja no celular, depois a gente coloca, aí eu vou editando com as imagenzinhas, tá? Que aqui eu gosto de ir mexendo. Eu nem montei campinho também, porque eu tô correndo para ir ver o jogo do Sub-20 e fazer análise, enfim. Mas qualquer sugestão pode deixar aí, vamos fazer bastante vídeo de Copa ao longo dessa temporada. Não tenho camisa do México, por isso que eu tô com a do Chivas Guadalajara, para fazer referência. Mas comenta aí o que você achou da partida, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e depois volte aqui para acompanhar os dois jogos, a análise dos dois jogos do Santos na base. Valeu, pessoal.